Olá, minha gente! Hoje analisaremos uma das normas mais importantes do direito ambiental brasileiro, que é uma norma relativamente recente, mas de fundamental importância para a gente entender o que é, de fato, e como funciona hoje no Brasil o exercício do poder de polícia ambiental. O que eu quero dizer com exercício de poder de polícia? Basicamente, nós analisaremos hoje a norma que tenta harmonizar e regulamentar o exercício de licenciamento ambiental e de fiscalização ambiental no país. Falamos então da Lei Complementar número 140 de 2011. Qual que é a importância prática dessa norma? Olha, a Constituição é de 88. E em 1988, a Constituição, lá no seu artigo 23, estabeleceu que a competência para exercer o poder de polícia ambiental, ou seja, a competência para fiscalizar as atividades e para licenciar atividades potencialmente poluidoras, ela é comum. O que eu quero dizer com isso? Se a competência é comum, ela é dos três entes. União, Distrito Federal e Estados e municípios possuem competência regulamentar para gerenciar o meio ambiente. Só que se eu tenho uma competência que é comum, eu tenho que estabelecer regras muito claras de quem pode fazer o quê. Senão, eu posso ter uma sobreposição de competências. Um exemplo clássico disso é a quem compete licenciar determinada atividade. Ou então, compete aos três entes combater a poluição em todas as suas formas. Mas e aí? Eu que recebi uma notificação do IBAMA e também recebi uma notificação do Poder Municipal ou do Poder Estadual, Poder Público Estadual. Que notificação que eu pago? Que multa que eu pago? Qual está valendo? As duas têm validade? Então a Lei 140, ela veio exatamente para tentar contemplar todas essas situações. Então logo na ementa dessa norma, a gente percebe o seguinte, olha lá, ela fixa normas para a cooperação entre União, Estados, Distrito Federal e município nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, proteção do meio ambiente, combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora. Traduzindo, o que essa norma faz? Ela simplesmente regulamenta o artigo 23 da Constituição. E ao regulamentar o artigo 23, ela traz uma série de particularidades. Analisaremos aqui os seus objetivos fundamentais, alguns instrumentos de cooperação que a própria norma já estabelece, lembrando, instrumentos de cooperação esse que não são taxativos. Obviamente o poder público tem uma gama imensa de instrumentos para efetivar esse exercício comum de proteção ambiental, mas a norma resolveu adotar apenas os mais importantes. Então, já aqui ela traz quais são os seus objetivos fundamentais. Eu gostaria que a gente focasse em dois objetivos. Primeiro, é promover a gestão descentralizada, democrática e eficiente. E o segundo, equilibrar o desenvolvimento socioeconômico com a proteção do meio ambiente. Terceiro, harmonizar as ações administrativas para evitar a sobreposição de atuação entre os entes federativos. E quarto, garantir a uniformidade da política ambiental para todo o país, respeitadas as peculiaridades regionais e locais. O que eu quero que vocês guardem aqui desses objetivos fundamentais? A Lei Complementar 140, ela traz dois princípios decorrentes desses objetivos. Princípios basilares. Primeiro, descentralização. O que eu quero dizer com isso? Que, na verdade, o exercício de poder de polícia ambiental deveria, infelizmente na prática não é bem assim, mas ele deveria ficar a cargo do município. Por quê? Porque é o município aquele que está mais afeito com os problemas locais, ambientais, porque passam aqueles cidadãos que ali residem. Então essa é a grande característica. Segundo ponto fundamental aqui, que infelizmente também na prática a gente não vê muito acontecer, é o princípio da harmonização de políticas públicas. E esse princípio da harmonização, ele passa não somente por uma harmonização de políticas governamentais de defesa ambiental, mas também por uma harmonização legislativa. O que eu quero dizer com isso? A gente tem que analisar o artigo 24 da Constituição,
que traz as competências legislativas de União, Estados e Distrito Federal, juntamente com o artigo 30, que traz as competências municipais, e lembrar o seguinte, que cada ente da federação tem uma esfera específica de competência legislativa, competindo à União o quê? Legislar em âmbito geral, fixando diretrizes, padrões de conduta, princípios gerais, competindo ao Estado, regulamentar em caráter estadual e ao município em caráter local. Lembrando que essas três normas, caso existam, estadual, União e municipal, devem ser harmônicas, ou seja, elas devem ter um mínimo de coesão entre si. Isso é fundamental para que a gente consiga, ou para que a administração pública, seja ela de quem a gente for, consiga de modo exemplar e eficaz, respeitando-se todos aqueles princípios do artigo 37 da Constituição, exercer o seu efetivo poder de polícia ambiental. E para isso a lei complementar trouxe alguns instrumentos de cooperação. Consórcios públicos, convênios, acordos de cooperação técnica e outros instrumentos similares, que é muito comum com o IBAMA. O IBAMA realiza uma série de convênios, mesmo porque o IBAMA tem uma expertise técnica muito interessante e repassa isso a estados e municípios. Comissão Tripartite Nacional, comissões tripartites estaduais e comissão bipartite do Distrito Federal. Vou explicar um pouquinho. O que é isso? Na verdade, o próprio dispositivo diz que é o ideal que eu tenha comissões tripartites, estaduais ou federais. Se ela é tripartite, o que a lei deseja aqui é que nessa comissão eu tenha representantes da União, dos estados e dos municípios. E aí já teve aluno me perguntando o seguinte, mas por que a do Distrito Federal é uma comissão bipartite? Pela própria estrutura organizacional da administração pública do Distrito Federal. Lembrando que no DF não existem o quê? Municípios. Então o que eu tenho que ter ali é o quê? É um representante do governo federal e um representante do governo distrital. Por isso a comissão recebe o nome de comissão bipartite. Não há municípios. Apesar de existirem, obviamente, quem conhece diversas cidades satélites. O governador do Distrito Federal é a autoridade máxima de toda aquela região, que inclui diversas cidades satélites, não municípios. Agora, fundos públicos e privados e quaisquer outros instrumentos econômicos necessários a esse exercício de cooperação. Isso é muito comum quando a gente tem também bancos públicos, inclusive bancos internacionais de fomento a atividades ambientais. O Banco Mundial, em diversos momentos, patrocina atividades que envolvem mais de um ente da federação. Então, às vezes, União e estados têm uma área comum de gestão ambiental, é muito comum com zona costeira, por exemplo, que contempla municípios, contempla a União, e aí aquele fundo ele vai ser um instrumento de cooperação financeira para os dois entes da administração. Além disso, eu tenho a delegação de atribuições e a delegação de execução de ações administrativas. Qual que é a diferença desses dois institutos? Na verdade, em um deles, no primeiro aí, eu tenho simplesmente o quê? A delegação de uma competência para realizar determinada medida. Então, no licenciamento ambiental, isso é muito comum. Às vezes, a competência originária do Estado, e o que o Estado vai fazer? Delega aquela competência para o município, desde que esse município esteja capacitado a fazê-lo. E a lei complementar prevê isso. Eu só posso ter um instrumento de delegação se o órgão ao qual eu delego possui plenamente conhecimento técnico, capacidade financeira e tecnológica e, principalmente, um conselho de meio ambiente. Qual que é a importância do Conselho de Meio Ambiente? Nós já vimos, ao longo da estrutura do CISNAMA, que um dos objetivos fundamentais do direito ambiental no Brasil é fazer com que o cidadão consiga participar plenamente desse exercício de gestão ambiental. Então, um ente da federação, seja ele município ou estado, pode receber essa delegação desde que tenha o quê? Esse órgão que garanta a participação de todos os interessados no processo ambiental. Setor governamental, sociedade civil e setor o quê? Produtivo. Agora, aqui nós trouxemos algumas ideias referentes ao licenciamento ambiental. Eu vou passar rapidamente pelo licenciamento ambiental por um motivo óbvio. Nós veremos
na unidade específica de licenciamento alguns aspectos e veremos com mais profundidade esse tema. O que eu quero que vocês lembrem aqui é que essa lei complementar, ela basicamente, e para mim talvez a grande importância dela, é definir as situações em que eu tenho licenciamento ambiental de competência originária da União, aqueles de competência estadual e distrital e aqueles de competência municipal. E nesse sentido a gente vai perceber o seguinte, grosso modo, a competência, que eu até costumo brincar que é a competência, a primazia do exercício de licenciamento ambiental, fica a cargo do Estado, porque o Estado recebe todas aquelas competências residuais. Se recebe todas as competências residuais, o que município e União então fazem? O município vai licenciar somente em duas situações, de acordo com a lei complementar. Ele vai licenciar naquelas situações de interesse local e naquelas situações de unidades de conservação criadas pelo poder municipal. A gente pode até colocar uma terceira situação aí, que é aquela situação que ele recebe uma delegação do Estado. E a União? Quais são os casos de licenciamento da União? A União ela vai licenciar, obviamente, quando o dano for causado em mais de 2 estados da federação, quando aquela atividade causar um impacto além das fronteiras nacionais, em outro país, e em áreas da União. Quando eu falo áreas da União, eu contemplo o quê? Área militar. Eu contemplo as unidades de conservação elaboradas pela União, eu contemplo zona econômica exclusiva, plataforma continental, mar territorial, terras indígenas, e a União também vai licenciar naquelas situações que envolvam energia nuclear, mesmo porque a gente já viu que é monopólio da União fazê-lo, e vai também licenciar quando tipologias estabelecidas em decreto assim o definirem. Mas o que são tipologias? Tipologias nada mais são do que atividades que, dependendo de sua natureza, do seu porte e do seu potencial poluidor, trazem um dano significativo de tal magnitude que compete exclusivamente à União fazer ao seu licenciamento. Essas tipologias foram definidas recentemente em decreto. E olha, eu não vou aqui ficar falando de todas as tipologias, saibam o seguinte, que na verdade eu tenho um exemplo simples para vocês perceberem, usinas hidrelétricas. As usinas hidrelétricas que operem e que gerem energia acima de 300 megawatts, pela tipologia, pressupõe-se que elas causam um significativo impacto e que elas ficarão a cargo, então, da União. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, uma pequena central hidrelétrica que produz 30 megawatts não necessariamente será licenciada pela União. É isso que o decreto estabelece, é isso que a gente chama de tipologias. Agora, além disso, até coloquei ali o decreto 8437 de 2015. Eu tenho uma situação interessante aqui, que é a situação das áreas de proteção ambiental. Nós vimos na unidade referente às unidades de conservação, ao SNUC, Sistema Nacional de Unidades de Conservação previsto pela Lei 9985, que existem diversos tipos de unidades de conservação. E um deles é a APA. A APA é uma área de grande extensão. E se vocês se recordam, na APA eu tenho o quê? Eu tenho a união de terras da União, terras estaduais, terras municipais, terras públicas, terras privadas. A região sul de Belo Horizonte, por exemplo, a grande capital aí, ela fica o quê? Ela fica dentro de uma APA. Então é uma área gigantesca. O que eu quero que vocês percebam é que nas APAs constituídas por estados, União ou municípios, não vale aquela regra de que se a unidade tiver sido constituída por um ente, é ele que licencia, por motivos óbvios. Então, na APA Sul, por exemplo, que foi constituída pelo Estado de Minas Gerais, eu tenho atividades que são licenciadas o quê? Pela União. Eu tenho atividades que são licenciadas pelo município. Não há problema, é a única causa de exceção. E como eu estou falando de harmonização de práticas vinculadas ao exercício de gestão ambiental, é interessante a gente entender duas situações aqui. Primeiro, os demais entes podem se manifestar nesse licenciamento ambiental? Podem, desde que não seja uma manifestação em caráter vinculante.
ou seja, aqui eles simplesmente recomendam aos demais entes determinadas ações. Além disso, nós temos aqui o descumprimento de prazos para licença. Esse descumprimento de prazos para licenças vai gerar o que a gente chama de atuação supletiva. O que eu quero dizer com isso? A lei complementar trouxe dois tipos de atuação administrativa, a supletiva e a subsidiária. Infelizmente, isso tem que ser decorado. O que é a atuação supletiva? É aquela que o ente da federação substitui o outro ente na sua prática administrativa. Vamos pegar esse exemplo que eu acabei de dizer, ou seja, o município não cumpriu um prazo para expedir a sua licença ambiental. Pode o empreendedor, então, recorrer ao Estado para que ele faça essa atuação supletiva, ou seja, para que ele, aí sim, licencie determinada atividade. E o que é essa atuação subsidiária? A atuação subsidiária nada mais é do que um exercício extremo de cooperação técnica, ou seja, de auxílio, de ajuda, desde que devidamente solicitado. Então, pode o município, sabendo que não tem corpo técnico qualificado para analisar determinada atividade, convocar ou solicitar a ajuda do Estado. Essa é a atuação subsidiária, ou seja, ela não substitui a atuação municipal, mas eu tenho aí um auxílio direto entre dois entes da federação. E para finalizar aqui, outro dado interessantíssimo trazido pela Lei Complementar 140, para mim, um dos pontos mais importantes da norma é o seguinte: ela vem, de fato, regulamentar o exercício da fiscalização administrativa, dizendo o seguinte: a competência é comum. O que significa dizer que a nossa Constituição estabeleceu que os três entes da federação têm competência para fiscalizar a atividade e aplicar penalidades, caso seja constatada alguma violação. Entretanto, a primazia e a preferência da fiscalização é daquele ente que licenciar a atividade. O que eu quero dizer com isso? A lei resolveu um problema, dizendo o seguinte: se eu, por uma mesma conduta, recebi duas multas ambientais, qual que é a que vai prevalecer? Prevalece aquela multa aplicada pela autoridade que me licenciou. Isso, ponto fundamental da lei complementar. Agora, para fechar a lei, então, vamos aqui analisar uma questão de concurso público. Olha só, marque a alternativa incorreta. De acordo com a Lei Complementar 140, de 8 de dezembro de 2011, compete à União promover o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades. Letra A. Localizados ou desenvolvidos conjuntamente no Brasil e em país limítrofe. Corretíssima. Localizados ou desenvolvidos em terras indígenas. Correto. Olha C, localizados ou desenvolvidos em quaisquer unidades de conservação, exceto em áreas de proteção ambiental. Errada, vou explicar por quê. E a D, localizados ou desenvolvidos em 2 ou mais estados. Qual que é o problema dessa questão? É essa pegadinha aqui, ó, localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação da União, salvo em APAs. Por quê? Porque nas unidades de conservação de estados e municípios, competiria a eles o licenciamento ambiental. Então a alternativa aí é letra C. Com isso, a gente fecha essa rápida análise sobre a Lei Complementar 140, sem dúvida alguma, uma das normas mais importantes do país no exercício efetivo de gestão ambiental.